Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso universo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesta aula. E eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o nosso objeto de conhecimento. Vamos juntos conferir? Aula 25, objeto de conhecimento, biotecnologia e DNA, células-tronco, transgênicos, neurotecnologias, avanços e aplicações da genética molecular, decaimento radioativo e armas nucleares, detalhamento, decaimento radioativo. Muito bem, pessoal, e agora sim, que já conhecemos o nosso objeto de conhecimento, vamos à aula! Muito bem, pessoal, olha onde nós estamos aqui. Quando se fala em radioatividade, nós pensamos sempre que a radioatividade tem a ver sempre com algo muito longe, nunca perto de nós. Mas trago para você o seguinte questionamento. Vocês conhecem algum equipamento ou situação que utiliza radiação? Raio-X, exames de medicina nuclear, energia elétrica ou até arqueologia. Você saberia me dizer o que tem a ver com esta aula de hoje? Olha só, nós vamos falar sobre o decaimento radioativo, que é um fenômeno presente na natureza e também em várias tecnologias que fazem parte do nosso dia a dia, como, por exemplo, exames médicos e até na geração de energia elétrica. Vamos descobrir como a física explica a transformação de elementos químicos ao longo do tempo. Mas claro que eu trago para você uma história que se inicia com a radiação. Vamos juntos conferir? Vamos lá assistir o vídeo que envolve aí a radiação. Vamos lá! Olá, estudantes! Eu sou a professora Darlinda Monteiro, eu sou química e estou aqui para falar sobre essa mulher, a Marie Curie. Foi uma das cientistas mais brilhantes da história e pioneira nos estudos sobre radioatividade, junto com seu esposo, o Pierre Curie. Ela dedicou-se a investigar minerais de urânio e percebeu que a radiação emitida era muito maior do que a explicada apenas pela presença desse elemento. Essa observação a levou a concluir que deveria existir ali um outro elemento desconhecido. Após anos de trabalho intenso e purificação desses minerais, Marie Curie anunciou a descoberta de 2 novos elementos químicos. O polônio, nomeado em homenagem à sua terra natal, a Polônia, e o rádio, um metal altamente radioativo que tornaria fundamental para o avanço da ciência. Essas descobertas revolucionaram a química e a física e abriram caminho para pesquisas em energia nuclear, medicina e indústria, além de render a Marie Curie o Prêmio Nobel, sendo a primeira mulher a receber tal honra e a única pessoa a conquistar 2 Nobres em áreas diferentes. Viva Marie Curie!
Muito bem, pessoal. Olha só, o nosso vídeo falou aí sobre Marie Curie. Quero agradecer à professora Darlinda Monteiro, professora de Química, que trouxe a história dela. E graças a essa mulher maravilhosa que surgiu aí, primeiramente, falar sobre essa radiação envolvida aí, que muitos antes não conheciam esse elemento, como a professora explicou. E trago para vocês aplicações também da radioatividade. Aí temos aí outro questionamento. E o que é a radioatividade? Vejam que, quando se fala em radioatividade, a gente pensa sempre em coisas maléficas, mas também ela pode ser benéfica, como, por exemplo, o hospital com o aparelho de radioterapia. A radioatividade ela é muito utilizada na medicina, como a professora de Química falou para nós. Que nessa área aí, a radioatividade, como eu falei que ela é utilizada na medicina, é em tratamentos como a radioterapia, que combate o câncer, utilizando radiações controladas para destruir células tumorais, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. E quando se fala na medicina, nós temos aí a parte sobre esses tratamentos. Mas também outra aplicação. E o que é essa radioatividade? Vejam que temos aí no teto o detector de fumaça. Você percebe aí que em muitos lugares tem essa aplicação aí dessa radioatividade, que é o detector de fumaça. Detectores de fumaça contêm pequenas quantidades de material radioativo, como o ameriço 241, que permite identificar a presença de fumaça rapidamente, salvando vidas em situações de incêndio. Logo, nós temos aí o detector de fumaça. Mas também temos outras aplicações, como, por exemplo, você percebe aí, quando se fala do detector de fumaça, você já percebeu que é uma aplicação. E também, olha só, essa imagem muito interessante, que você tem o átomo radioativo, tenho a partícula, eu tenho a radiação e a energia. E o que é a radioatividade? A usina nuclear, como vocês puderam perceber, com aquela imagem que nós estávamos ali, na usina nuclear. As usinas nucleares utilizam reações de fissão nuclear para gerar energia elétrica. Apesar de seu grande potencial de produção energética, também exigem rigorosos cuidados de segurança para evitar acidentes ambientais. E quando se fala em radioatividade, temos um símbolo. Falou em radioatividade, já vejo aí o símbolo, que é a propriedade. O que é essa radioatividade? É a propriedade de determinados tipos de elementos químicos. Olhei para esse símbolo, eu já sei que é a radioatividade. Por exemplo, que graças àquele vídeo que a professora de Química nos falou, graças àquele experimento de Marie Curie, nós temos aí a radioatividade, onde esses elementos químicos radioativos que emitirem radiações. O fenômeno acontece de duas formas, o natural ou o artificial. A radioatividade natural ou espontânea ocorre através dos elementos radioativos encontrados na natureza. Então, quando você olhar esse símbolo, já sabe que envolve aí a radioatividade. E ainda falando sobre a radioatividade, olhou para esse símbolo, eu já sei que é um átomo radioativo estável. Aí você olha e você percebe o núcleo do átomo e essa estabilidade faz com que ele busque uma forma mais estável. 2, você observa esse símbolo, eu tenho a emissão de partículas, que durante o decaimento, o núcleo pode emitir partículas, que nós vamos estudar daqui a pouco, como a alfa, a beta ou a gama. E quando se fala aí delas, eu tenho essa partícula alfa, a partícula beta e a radiação gama, que nós vamos ver que cada uma tem um poder de penetração, que a alfa temos aí muito baixo,
a partícula beta tem um poder médio e a radiação gama tem um alto poder de penetração. Claro que a gente vai ver daqui a pouco ao falar sobre isso. A liberação também de radiação, você tem, principalmente ao falar além das partículas, você vai falar também, nós vamos falar que carrega energia para fora do átomo, a energia liberada, que essa energia pode ser aproveitada em diferentes contextos, como nós vimos aí na parte de medicina, da energia nuclear, da indústria, como a professora falou. Vocês perceberam aí que, ao falar sobre a radioatividade, a gente vai sempre falar, vai lembrar da medicina, vai falar da indústria, enfim. E quando se fala dessa radioatividade, a gente sempre tem que perceber que a radioatividade ela pode ser natural também, mas ou artificial. Vejam aí. A radioatividade artificial, o nome já está dizendo, ocorre quando uma transformação nuclear, através da união de átomos ou da fissão nuclear, que é um processo observado em usinas nucleares. Por isso que eu estava ali com essas usinas. Tínhamos ali aquela imagem representando as usinas. Ou em bombas atômicas. Alguns átomos, como os do urânio, rádio ou tório, são estáveis graças ao resultado da combinação de nêutrons e prótons. E quando se fala da radioatividade artificial, como eu disse, nós vamos ver que existem aí a liberação de energia radioativa. E acontece quando há uma transformação do núcleo estável. Quando se fala aí dessa transformação, nada mais é do que uma desintegração nuclear. E o núcleo começa a perder partículas. Como eu falei antes, que vamos ter essas partículas, a alfa, a beta ou os raios gama. E dá-se o nome genérico de radiação nuclear à energia emitida pelo núcleo. Claro que, para se falar da radioatividade artificial, falou dessa radioatividade, nós temos aí esse fenômeno. E existem agora tipos de radiação ionizante. Vejam que existem dois tipos, a radiação ionizante e a não ionizante. E agora nós vamos falar da radiação ionizante. As principais formas de radiação são a emissão de nêutrons, que você tem na radiação alfa, como representa aí, baixa penetração, barrada por papel. Daqui a pouco nós vamos ver uma imagem que representa muito bem o que eu estou falando. A radiação beta, ela tem uma média penetração, barrada por alumínio. Já as radiações gama, temos aí uma alta penetração, precisa de chumbo ou concreto para ser bloqueada. Ou seja, radiação eletromagnética da mesma natureza que a luz visível, as micro-ondas ou os raios-x, porém mais energética. Por exemplo, um exemplo no cotidiano, exames de tomografia, tratamentos contra câncer, detectores de fumaça. Então, vejam como a radioatividade tem muitas aplicações que muitas das vezes pensamos que está longe da gente. Só que elas aparecem no nosso cotidiano. Se você for fazer um exame para fazer esse exame aí para tratar de alguma doença. E também quando você vai para assistir algo, aí tem num show, ou num filme, ou um cinema, você tem aí esses detectores de fumaça. E agora, presta bem atenção comigo na imagem que nós vamos ter aí. Ó. Nós temos 4 situações. Nelas, você tem a radiação alfa, eu tenho, nesse caso aí, a radiação alfa, a radiação beta, a radiação gama. Você tem aí, neste caso, ao falar desta imagem, olha aí,
Cada radiação ela tem um poder de penetração. Aí você tem aqui, ó, a alfa, a beta, a gama e a radiação de nêutrons. Aí você tem aqui, ó, você percebe. Nesta aqui, na radiação alfa, ela tem um poder de penetração diferente. Cada uma delas tem um poder diferente. No caso da radiação, você tem aí. Na radiação alfa, ela tem um baixo poder aí de penetração. Então, você percebe que, nesse caso, ela tem aqui, ó, a radiação alfa, você tem esse poder baixo, a radiação beta é média e a radiação gama, que você percebe aí, e a radiação de nêutrons. Aí você percebe que eu tenho aqui o papel, a pele, o alumínio, o chumbo e o concreto, que dependendo aí dessa radiação, cada radiação tem um poder diferente aí de penetração. Como no caso aqui, ó, vamos ver agora um exemplo para o cotidiano. Aí temos aí plástico, uma pessoa, chumbo, aço e o jornal. Aí você tem, nesse caso, ó, você tem aí, neste caso, eu tenho que as emissões alfa são partículas pesadas, só que elas, como são pesadas, de carga positiva e formadas por 2 prótons e 2 nêutrons, possuem pequeno poder de penetração. E até um simples fato, quando se tem sua radioatividade, ela pode ser impedida por uma folha ou um jornal. Percebam aqui, ó. Está aqui o jornal. E a alfa, ela tem esse poder. Já as emissões beta, que você percebe aí, elas também, as emissões beta, elas são partículas leves e compostas por apenas um elétron. Aí, dessa forma, elas apresentam uma carga negativa e não contêm massa, e possuem poder de penetração intermediário, podendo penetrar na folha de papel, como a gente está vendo, ó, passou do jornal e chega aí no plástico, podendo penetrar, nesse caso aí, ela nessa penetração intermediária, podendo penetrar na folha de papel, mas não em uma placa de metal. Já as emissões gama, elas são ondas eletromagnéticas de altíssima frequência, que não possuem massa e carga elétrica. Sua capacidade de penetração é superior às demais partículas, fazendo com que a sua radioatividade passe tanto pelo papel como pelo metal, como nós estamos vendo aí nessa imagem. Nessa imagem, muito bem. Aí, quando se fala sobre essas emissões, nós temos aí também o que é meia-vida, né? Viram aí as diferentes, você tem as diferentes radiações, alfa, beta, você tem. Só que, ao falar sobre esse tipo radioativo, essas diferentes radiações, nós temos o que é a meia-vida. E o que seria essa meia-vida para esse tipo de situação, para esse fenômeno? O tempo, né? O que é a meia-vida? O tempo necessário para que a metade de uma amostra radioativa se desintegre. Cada elemento possui uma meia-vida específica, e é, sobretudo, a meia-vida do carbono, como temos uma imagem aí, que possibilita a descoberta da idade de um fóssil, tanto animal quanto vegetal. E o que representa isso aí? Em outras palavras, né, o que é essa meia-vida? Ao falar de meia-vida, eu tenho que lembrar e entender que é uma desintegração. E o que se representa isso? Não está relacionada com a extinção do átomo. Ou seja, o átomo não deixa de existir. Na verdade, o que ocorre aí é o decaimento natural que o átomo sofre. Então, ao falar sobre o decaimento,
o átomo, né, ao emitir essa radiação alfa e beta, transforma-se automaticamente em um novo elemento químico, vamos chamar aí de Y. E isto ocorre ocorre principalmente até que o átomo deixe de ser radioativo, como, por exemplo, um átomo estável. E muitas das vezes, ao falar dessa meia-vida, eu tenho uma aplicação muito interessante para falar para vocês. Eu pergunto para vocês, por que as pessoas, os pesquisadores, sabem quantos anos tem aquele material, aquele animal na natureza? É porque, graças à radioatividade, que envolve aí chamada do carbono 14. Então, nós vamos assistir um outro vídeo agora sobre esse carbono 14, que é o decaimento. Vamos lá assistir também com um professor de química. Aí vocês podem estar se perguntando, química com física? Sim, é porque estão relacionados aí com a radioatividade. Então, agora, vamos convidar o professor Paulo, de Química, para falar aí sobre esse carbono 14. Vamos lá. Olá, professores e alunos, eu sou o professor Paulo Torres, de Química. Eu vou estar aqui com vocês neste ambiente que vocês estão vendo. Ele traz vários objetos, preste atenção que é um sítio arqueológico. Vamos olhar mais de perto, preste atenção. Este objeto que você está vendo, como é que nós vamos conseguir entender se ele é de 2.000 anos atrás, se ele é de 5.000 anos atrás? Vamos dizer que você está andando por um ambiente assim e se depara com a pergunta: será que essas pessoas que viveram aqui, elas viveram há 1.000 anos atrás? Para a gente poder descobrir isso, nós vamos pegar um objeto desse, levar para o laboratório, e aí nós vamos analisar de acordo com a quantidade de carbono 14. Esse processo ele é chamado de datação carbono 14, onde nós vamos analisar os átomos, tá, de cada objeto aqui, e esses objetos eles vão liberar ao longo do tempo radiações. Sim, esses elementos eles são instáveis. E aí a partir do momento que a gente faz essa análise, a gente vai conseguir saber de que época que é esse objeto. E aí nós vamos conseguir entender essa cultura, essas pessoas que viveram nessa época, tá bom? Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Muito bem, muito obrigada, professor Paulo. Viram aí quando alguém diz aquele animal, aquele ser humano, algo que estão pesquisando, não é nada de invenção e nem querer adivinhar quantos anos aquela situação ou aquele objeto, aquele animal, principalmente um animal ou um ser humano, viveu quantos anos. Vejam que tem uma pesquisa sobre isso. E falar sobre carbono 14, temos que definir o que é esse decaimento. Vejam, o professor nos falou sobre o carbono 14, mas o que seria aí o conceito de decaimento? Para a definição, nós temos que é um processo em que núcleos estáveis emitem radiação para se tornarem mais estáveis, ou seja, aí nós temos, em outras palavras, do decaimento, ele vai envolver aí um processo em que esses núcleos estáveis, eles emitem essa radiação. E quando se fala em decaimento radioativo, existem várias aplicações, e principalmente a que nós vimos no vídeo, que é da arqueologia, que é a datação por carbono 14. Mas claro que existe também outras aplicações do decaimento radioativo. Na medicina, radioterapia, diagnóstico por PET scan, a energia, geração em usinas nucleares. Mas aqui a gente está falando principalmente do vídeo, né, sobre a datação por carbono 14. Aí qual é o risco, né? O risco aí nós temos o uso indevido ou acidentes com materiais radioativos que pode causar danos biológicos graves, como mutações genéticas, queimaduras e câncer.
além de contaminar o ambiente, como ocorreu no acidente de Chernobyl, no caso do Césio 137, principalmente também, vejam, em Chernobyl, ou no caso do Césio 137, em Goiânia. Claro que quando se fala aí sobre o carbono 14, nós temos uma imagem, vejam, nós temos aí, nesse caso, os nêutrons, que eles vêm, você percebe que, ao se deparar ali, temos o átomo de nitrogênio, depois ele tem o átomo de carbono 14, que envolve ali a fotossíntese, e você vê embaixo que aquele animal, quando morre, eles vão fazer essa decatação. Por isso que você percebe aí, ó, temos que inicia ali com essa imagem, reflete muito bem o que estamos falando sobre o carbono 14. Claro que, ao falar do carbono 14, eu preciso entender também como nós falamos. Existem aí 2 tipos de radiações. Nós vimos as ionizantes e agora nós vamos para as não ionizantes. Vejam, as radiações não ionizantes são as seguintes. A radiação não ionizante é uma modalidade de radiação de baixa frequência e baixa energia, também denominada de campo elétrico magnético, que se propaga através de uma onda eletromagnética constituída por um campo elétrico e um campo magnético, podendo ser proveniente de fontes naturais e não naturais, como nós temos aí, United States 2019. Claro que, ao falar das radiações não ionizantes, temos essa imagem, principalmente falando do celular. Aí temos os exemplos, o infravermelho, produzido em um ferro de passar, ultravioleta, produzida pelo sol, micro-ondas presentes em um aparelho de micro-ondas doméstico, a luz visível, produzida em lâmpadas comuns, por exemplo, ondas de rádio produzidas em aparelhos de som, por exemplo. Claro que, ao falar sobre a radioatividade, nós temos as suas características, principalmente, vejam, quando eu tenho um símbolo, você tem aí, principalmente falando da radioatividade. Claro que, para você perceber esta imagem, agora nós iremos falar sobre o que é essa radioatividade. Vamos entender melhor os tipos de radiação. Você tem aí, ó, vejam, nós temos aí a radiação, temos, nessa imagem você tem uma representação muito interessante, e ela mostra as principais radiações ionizantes, quanto elas penetram em diferentes materiais e como podemos nos proteger delas. Aí você tem, ó, que, quando eu lembro, o símbolo representa o fenômeno nuclear, que resulta da emissão de energia por átomos causada por desintegração ou instabilidade de elementos químicos. Aí você tem, ó, nessa imagem você tem aí, ó, as emissões radioativas. Lembram das emissões radioativas? Você tem aí alfa, beta, você tem aí radiação alfa, radiação beta, a radiação gama, dependendo do poder de penetração. O raio alfa ela é formada por 2 partículas e, apesar de parecer forte esse tipo de radiação, ela não atravessa nenhuma folha de papel. Por isso, é pouco penetrante. Geralmente, não oferece perigo externo, mas se for inalado ou ingerido, aí sim pode causar danos. Já as reações nucleares, você tem aí, neste caso, a fissão, é a quebra de núcleos grandes, como o urânio, a reação em cadeia, sem controle, a bomba atômica, com controle, a usina nuclear. Produz lixo atômico, dificuldade em encontrar o urânio. Temos também a fusão, que libera muita energia, a união de núcleos, ele poderia resolver problemas energéticos do planeta, mas exige altíssimas temperaturas, ela exige altíssimas temperaturas, tornando-a cara, e ainda
é inviável economicamente. Então, pessoal, nós temos a terceira, que é as leis da radioatividade, que você percebe na imagem o poder de penetração. O papel bloqueia os raios alfa, a lâmina de alumínio bloqueia os raios beta, a parede de chumbo bloqueia os raios gama, e a água, o concreto, bloqueia raios de nêutrons, como você percebe aí, ok? Ok? E temos também um exemplo aí com a Cecília, que é a radiação emitida aí por todas essas ondas, como vocês podem perceber, que envolve aí todas elas, que muitas das vezes, no simples fato de você estar ouvindo um som, vendo através de no celular, utilizando o tablet, ou tendo pessoas Então, vejam aí como a radiação ela está em todos os lugares. E principalmente aí quando se fala da radioatividade. Então, a partir de agora, você já sabe que a radioatividade não é só de forma maléfica, mas ela tem também benefícios na atualidade, na tecnologia e também para a geração de energia. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau!